Conversaremos com a jornalista Raquel Scheherazade. Gostou? Pronuncia de novo. Scheherazade. Porque eu tenho uma Scheherazade. Entendeu? Nossa, entendi. Posso simplificar. Raquel Scheherazade. Pronto. Agora ficou mais compreensível. Conversa com a gente sobre o lançamento do livro O Brasil Tem Cura, pessoal. Tem? O Brasil tem cura. Acho que não. Será que tem solução? Tem. Vamos lá. Fecha e começa de novo. Ela diz que aponta aí algumas questões que vão resultar na cura do Brasilzão. Daqui a pouco, então, Scheherazade com a gente aqui no Morning Show. Promete, Edgar, promete. Promete. Ih, agora vai, hein? Vocês não estavam esperando? Ela tá aí, ó. Ela que é considerada, né, um dos nomes mais polêmicos da imprensa brasileira. Âncora do SBT, nossa colega aqui da Rádio Jovem Pan, paraibana Raquel Scheherazade, lança em novembro, mês que vem, o livro O Brasil Tem Cura, em que analisa os problemas políticos e sociais do país e indica possíveis soluções. Já rolou uma polêmica aqui, uma discussão entre as pessoas, né, dessa bancada, que será que tem cura o Brasil? Muitos acreditaram que não, mas ela diz que tem aí o antídoto para esta crise ética, moral e tudo mais. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Bom dia, Raquel. Bom dia, Edgar. Obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes do Morning Show. Bom dia, Ave. Bom dia, Ellen. Bom dia, Paula. Bom dia, Vanucci. Bom dia a todos. Olha, vamos começar. E qual é a cura, né? Porque é a pergunta que não quer calar. Tem que ler o livro, né, Edgar? Tá na mão. Se você tá dizendo que o Brasil tem cura, não precisa entregar tudo, que senão as pessoas depois não vão comprar o Pode livro. dar spoiler do livro. Mas você pode dar alguns remedinhos ali, vai, que você detectou e que você acha que Ou poderiam por onde começa o cair bem. problema, talvez, quem sabe. Bom, eu começo com os problemas, exatamente isso, avaliando esses problemas. Algo que eu tenho feito ao longo da minha carreira jornalística, ao longo de 16 anos, né, que eu sou jornalista nós jornalistas costumamos olhar o país com essa visão crítica, né, procurando os problemas e também procurando soluções, por que não? Se nós apontamos problemas, por que também não sugerir? E é isso que eu faço. Eu não sou a dona da verdade e é uma visão de uma cidadã comum, né? Não é uma visão de uma especialista, uma socióloga, uma antropóloga, uma política. É a visão de uma cidadã comum que se identifica muito com a população. E eu tento fazer esse diagnóstico dos principais males do Brasil no livro e sugiro alguns remédios para o que eu entendo ser a cura do Brasil. Eu acho que o Brasil tem cura. Você acha que o Brasil tem cura, não? Eu sou um cara otimista, eu acho também. Né? Estamos num momento difícil, mais um dos momentos difíceis, talvez o mais difícil que eu reconheça enquanto pessoa, enquanto cidadão, mas eu acho sim, eu sou um cara otimista, tenho fé, eu acho que as coisas podem melhorar a partir desse amadurecimento democrático que a gente vive, a partir da conscientização das pessoas a cada momento, a cada período onde as pessoas têm ali a ferramenta principal que é o voto para colocar as pessoas no Congresso, porque o Congresso na verdade é uma representação do que é a sociedade como um todo. Agora, eles não me representam, Edgar, me desculpa. Alguns não, alguns não. Eu não tiro o dinheiro de nenhum lugar, eu não desvio alguns nada. Não, muito Zé, pouco, mas Edgar. tem pessoas lá íntegras quais são também. As pessoas hoje que tem, tá tudo sujo. Existem pessoas íntegras lá, obviamente que tem. Durante muito tempo, Raquel, durante muito tempo eu votei no Zé Dirceu porque achava vai revolucionar, mas muita gente votou, vai revolucionar. Até hoje, o único que eu não me arrependi foi a Luísa Erundina. O resto, todo mundo pisou na lama. Eu acho que a gente tem, nós brasileiros, e aí eu me coloco também nesse grupo de pessoas, nós costumamos olhar sempre o problema para fora, né? A corrupção dos políticos, os desmandos em Brasília, mas eu falo que a corrupção somos nós, todos nós cooperamos para a corrupção, para os males do Brasil, para as injustiças. Nós temos o poder do voto, então, como o Edgar falou, Vanucci, eu concordo com o que você disse. Eles são espelho da sociedade. Pode ser que ele não represente individualmente a você, Vanucci, mas ele representa
essa sociedade que o pôs lá, que o elegeu, que o reelegeu, né? Que insiste em dar poder àquelas oligarquias do poder, velhas oligarquias, os velhos coronéis, estão lá através do nosso voto, né? Voto não cai do céu, voto vem do eleitor. Então é o nosso poder de escolha. Então nós podemos mudar isso também. Você acha que o brasileiro não sabe votar? Eu acho que não aprendemos ainda a votar. Votamos mal. Olha, fala, Ellen. Raquel, você, com esse pressuposto, no teu argumento de que o Congresso representa a maior parte da sociedade, ou pelo menos reflete a maior parte da sociedade, é isso que embasa, por exemplo, que você defenda certas posições de que cabe ao Congresso, sim, votar com a maioria, sempre? Sim. É isso que te... Sim, as democracias são isso, né? É o governo da maioria, para a maioria. Existe uma coisa chamada bem comum. É o bem da maioria, não da minoria. Mas e onde ficam as minorias? Porque a democracia, além de ser o bem da maioria, por conceito, ela é um respeito às minorias também, né? Não, ninguém passa por cima das minorias. Só que a própria concepção de democracia, ela leva em consideração o voto da maioria. O presidente que é eleito, ele não é eleito pelas minorias, ele é eleito pelas maiorias. Né? E se ele é eleito pelas maiorias e para as maiorias... Para beneficiar o bem comum. E aí... Para beneficiar grupos. Como que fica agora essa situação atual do país? Não dá para entender. Para atender, e isso eu falo de um administrador, como o presidente da República, um governador de estado, um prefeito, um legislador. Não, é impossível atender a todos os interesses, a 100% dos interesses. Eu acho que o bem comum é que tem que ser o norte, a meta de um administrador e de um legislador no Brasil. Olha, daqui a pouco a gente segue no bate-papo com Raquel Sherazade, que lançou o livro Brasil Tem Cura. Esse aqui, que pra quem tá acompanhando no aplicativo, tá vendo nas minhas mãos. Aqui é o livro que vai ser lançado no mês que vem. A gente continua esse bate-papo com a nossa companheira jornalista aqui da Jovem Pan, Raquel Sherazade, daqui a pouco no Morning Show, agora 10h30, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show aqui pela Rede Jovem Pan, conversando com a jornalista Raquel Sherazade hoje aqui no programa, falando sobre o lançamento do seu livro para o mês que vem, O Brasil Tem Cura, prefácio do Marco Antônio Villa. Não é? Chique. Professor Villa. Foi curto, né? Não Conseguiu? sei como editaram o Villa essa hora, porque no ar é impossível, mas toda a no livro verborragia, conseguiram. né? Editaram aqui no Foi texto. demais. Eu falo que ele emoldura o meu livro, ele enriquece o meu livro. É uma grande honra ter o prefácio do meu amigo, colega, professor Marco Antônio Villa, a quem eu admiro tanto, né? Ô, Raquel, a gente vive numa cultura paternalista, né? O Brasil, né, pela sua tradição, pela sua história, tem uma cultura paternalista. Você acredita que existe chance do Brasil sair da pobreza num futuro próximo, né? Com o andamento e como as coisas estão sendo colocadas? Não com essa visão nessa paternalista. conjuntura política O brasileira? Brasil precisa de trabalho, precisa de independência, o povo precisa ser independente de governo, de apadrinhamentos, de esmolas sociais. Eu acho que a gente precisa declarar a independência, né? Eu acho que a gente continuar com essa visão, como você falou, paternalista e super protetora, a gente não vai sair do lugar. Mas, Raquel, será que uma parcela da população quer se livrar dessa coisa Não, super acho que não. protetora? Acho Não é que mais não. confortável, às vezes, ficar nas bolsas? Mais cômodo, bem mais cômodo. Eu acho que esse é o papel da imprensa livre e das pessoas que pensam o país a longo prazo, de colocar para a população que é um bem imediato, mas a médio e longo prazo não é algo salutar para o país, esse tipo de política, né? A gente precisa pensar o Brasil como um país produtivo, né? Onde as pessoas têm um emprego, têm um orgulho de trabalhar, de ir atrás do pão de cada dia. E queiram crescer, né? Crescer não é pecado Andar pra ninguém, com as próprias pernas, pescar o próprio peixe. Mas aqui né? tem sempre aquela história Isso. do coitadinho, Deixa né? eu só Você- lembrar, É o deixa eu só pontuar. coitadismo, né? Você falou pescar o próprio peixe. O Zé trouxe aqui, lembrou, né? Eu votei no Genuíno, votei no Zé Dirceu. Grande parte da população votou, acompanhou e acreditou nesse quadro político como sendo
a vez do Brasil melhorar e dar uma guinada, o que não foi o que aconteceu, e proporcionalmente a esse crédito que se tinha em cima dessa maneira de fazer política do PT, enfim, e da esquerda de uma forma geral, é proporcional ao descontentamento que existe hoje das pessoas que apoiaram esse projeto político e que se decepcionaram com ele. Eu também, quem é que não votou em algum momento em algum nome desse quadro político do PT? Até o próprio presidente Lula. Eu dei meu voto ao Lula. Você votou no Lula também? Eu provavelmente. Votei no presidente Lula 2 vezes. E a decepção foi grande, né? Eu acho que, como grande parte da sociedade brasileira, eu também achava que tinha chegado a vez das esquerdas, que o Brasil precisava ter essa experiência com a esquerda no poder, né? A gente tinha a ilusão de que o PT era um partido diferenciado, que era o partido da moralidade, que a partir dali haveria um novo renascimento, né, do Brasil. Mas a gente viu que a gente percebeu pouco tempo depois que o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, os primeiros escândalos de corrupção começaram a surgir, com o caso do Valdomiro Diniz, envolvendo o ex-ministro José Dirceu. Já era ali a semente da corrupção, sendo gestada no seio do governo petista. E o próprio reconhecimento até do próprio Lula e dos nomes maiores do quadro do PT, de que houve erros ali, né, não bastam, né, na verdade, devido a essa conjuntura que a gente vive. Hoje, agora, 46% dos brasileiros acham que o PT é o pior partido do país, né? Ô, Raquel, você falou uma coisa que me marcou muito, talvez na primeira vez que o Lula concorreu à presidência, que ele dizia o seguinte, ele falava, não adianta você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. E ele condenava, inclusive, aquelas ajudas sociais que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso oferecia, e falava que era eleitoreiro. É interessante que, tempos depois, o Bolsa Família se tornou a grande moeda política do PT. Eles não aumentar a conta de luz não é eleitoreiro, né? Aí no ano seguinte, taca no bolso, para não falar outra coisa, no lombo do É uma continuidade, né, Vanucci? Eu acho que o PT não mudou em nada a política nacional. Pelo contrário, eu acho que a corrupção ela se aperfeiçoou. Se instituiu. Se institucionalizou. Fala, Paulinha. Raquel, você comenta política e... Se institucionalizou, desculpe. Comenta política e em diversos momentos não é difícil, porque, por exemplo, você fala ali em favor de uma situação que aconteceu. Aí, uma semana depois, descobrem alguma maracutaia, alguma coisa que você não tem controle. Aliás, ninguém tem. Você tá julgando ali um negócio que você viu, dando a sua opinião, que você faz sem medo de fazer. Defende, sei lá, alguém. O jornalista... Aí depois o que acontece? Alguma maracutaia, alguma coisa. Quer dizer, não tá muito complicado comentar esse assunto? De tudo quanto é lado, gente, tem porque nego... você vai defender alguém, sei lá, ou vai falar mal de alguém. Que ela deve tomar, saber, né? Porque aí exato. tem gente de vermelha que não gosta, o azul não gosta, o verde não gosta. Engraçado é que quando a gente faz uma crítica ao poder constituído, seja ele o governo do PT, o governo do PSDB, você acaba tomando para si uma pecha como se você fosse partidária, como se você fosse... Olha, às vezes eu critico o PT porque é o partido no poder, né? É o centro, é o partido que comanda o destino do país e, obviamente, ele é o centro das atenções. Então, obviamente, as críticas, elas acabam sendo concentradas sobre a presidente Dilma, sobre o governo da presidente Dilma, porque atinge a todos nós, concerne a todos nós. E aí você acaba levando a pecha. Você é tucana. Você é oposição. Gente, o comentarista político, o analista, ele não tem um lado. Eu não tenho ligação partidária com partido nenhum. Eu apenas visualizo os fatos. Eu sou uma leitora dos fatos, né? Eu dou a minha opinião sobre os fatos. Ok, mas e aí quando a voz da personagem... Desculpa, Aros. Quando a voz da personagem ganha uma projeção maior do que, na verdade, a cidadã Raquel pensa. Como é que você lida com isso? Porque vai ganhando uma projeção, e às vezes muitas pessoas acabam embarcando nessa própria autopecha, digamos. Como é que você faz? Olha, Edgar, isso já me incomodou bastante. Hoje não, hoje eu sei separar
muito bem as coisas. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha opinião, eu tenho certeza do que eu sou, né? As minhas ações condizem com as minhas palavras. Então eu não tenho que prestar contas para os meus críticos. Continuem falando. Falem mal, mas falem de mim. E um dos questionamentos lá atrás era justamente esse, né? De que os seus comentários são verdadeiros fenômenos na internet, os seus comentários, e geram um burburinho muito grande, e a partir das coisas que você diz, a partir da análise dos fatos, da maneira como você enxerga. E algumas pessoas criticavam, eu li alguns artigos falando sobre a responsabilidade do jornalista sobre aquilo que ele diz. Estar na TV e dizer algumas coisas, ou estar no rádio e dizer outras tantas. E aí tem aquela história lá do adote um bandido e tudo mais. Como é que você lida com isso sendo jornalista e o peso daquilo que você diz, o reflexo? Porque muitas vezes aquilo que você diz é a sua análise e está dentro de um contexto. Mas os milhões que estão assistindo interpretam de milhões de maneiras diferentes. Como é que é essa relação para você enquanto jornalista? Olha, eu costumo ouvir, às vezes, que o jornalista não pode ter opinião. Ou o jornalista não pode expressar sua opinião. Que ter opinião é sinal de falta de credibilidade. E eu pergunto a você, em quem você confiaria mais? Em alguém que você conhece todos os pensamentos, todos os posicionamentos, os valores? Ou uma incógnita? Alguém que você não sabe de onde veio, para onde vai, como pensa? Bom, eu exponho a minha forma de pensar. Eu não acho que isso me torna mais ou com mais ou menos credibilidade. A credibilidade não está na opinião que você emite, está do fato de você ser fiel ao que você pensa, né? E ao que você prega. Isso é credibilidade, isso é confiança, né? As pessoas que me ouvem sabem que eu não, que me conhecem, sabem que eu não tenho ligação com partido nenhum, que eu não recebo vantagens pessoais pelas minhas opiniões, sabem que quando eu sou contratada por um veículo, como foi aqui pela Jovem Pan, como foi pelo SBT, como foi pelo Fato Online, o portal onde eu tenho uma coluna semanal, sabem das minhas opiniões e me contratam porque eu tenho minhas opiniões e minhas convicções. Então esse é o meu valor, de eu ser transparente e de eu falar o que eu penso. As pessoas poderem confiar. Bom, as pessoas não precisam concordar com o que eu digo, mas elas têm a certeza de que eu falo o que eu penso, de que eu acredito no que eu digo. Isso é credibilidade para mim. Raquel, aqui no Twitter a gente tem, sabe que aqui no Morning os ouvintes estão sempre, assim como o Jornal da Manhã, estão sempre participando, né? Aqui no Twitter tem o Alex Massa, ele tá dizendo assim, eu admiro muito a Raquel, porque ela é uma jornalista corajosa, e coragem é o que falta para muitos jornalistas nos dias de hoje. Mais do que isso, eu até acrescentaria a coerência, porque o que você diz e acredita no que diz mesmo, e ninguém imagina você... A gente já imagina por que linha de raciocínio você vai desenvolver o seu pensamento, né? A coerência e a coragem. Mas aí eu vou ter que te perguntar um comentário seu no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, que gerou bastante repercussão. Nesse sentido da coragem, você um dia disse que preferiria viver calada no tempo da ditadura a viver nos dias de hoje como a gente vive, acuado, com medo, com insegurança. Lembra que foi num boletim meu, que foi num bate-papo meu foi com a Raquel, lembra disso? Foi o Vanucci. Coisa que teve. Foi, exatamente. Você reafirma isso? Quer dizer, porque para ser corajosa, você pode dizer o que diz hoje, porque a gente vive em liberdade. Mas que liberdade é essa? Liberdade de falar, que nem sempre se tem. Não são todos os veículos que gozam dessa liberdade. Alguns veículos são amordaçados pelo poder público. Então, a pseudo-liberdade não é uma liberdade de imprensa. Nós não temos uma liberdade genuína de imprensa. Alguns veículos mantêm a sua liberdade de imprensa, né? Nem todos os jornalistas podem falar o que pensam. Pagam caro nem por todos isso, né? têm Esses esse veículos espaço. que mantêm essa liberdade pagam caro. Que é uma liberdade, ela é econômica, muito mais do que... É uma mordaça que é uma mordaça disfarçada. Né? As pessoas não fazem ideia. Você se sente amordaçada? Não, você hoje se sente... Não, hoje não. Mas eu carrego o peso da independência. E qual foi esse peso lá atrás para você conseguir essa liberdade hoje? O que você teve que lutar para hoje ter essa liberdade? Os ataques, a campanha difamatória nas redes sociais, isso é muito pesado. Os blogs sujos que são Você chegou a ser ameaçada fora de já fui ameaçada de morte pela internet, assim como o presidente do Supremo Tribunal Federal. Se o próprio Joaquim Barbosa foi ameaçado de morte, né, por um militante petista, por que eu não seria, né? Eu também recebi ameaças de morte, ameaças contra meus filhos, né? Como lidar com nas isso, redes Raquel? sociais. Como é que foi? Na hora que você recebe uma ameaça... Delegacia. Comunicar rapidamente Processo. e entrar você já vive com a hoje defesa acuada? possível, você né? se sente acuada hoje por causa das suas opiniões? Não, eu não me sinto acuada.
Eu falo o que eu penso. Raquel, você falou um pouco dessa liberdade, né? Que os veículos acabam se alinhando ou não em determinados momentos do país, Por uma politicamente pressão falando. política, por uma pressão econômica. Mas por uma ideologia também. É claro que também, as verbas então, federais, as verbas estaduais que são aplicadas nos veículos acabam que também, de alguma forma, se tornando numa feliz coincidência, talvez, em cima de um editorial para a esquerda ou para a direita em determinados momentos. Se é que você entende o que eu estou dizendo. Porque às vezes um veículo pode ser de esquerda e ter uma tradição já num alinhamento político editorial à esquerda e de repente o partido de esquerda toma o poder e obviamente essas, enfim, verbas às quais eu me refiro vão sendo canalizadas para quem? Para quem é simpático e para quem propaga as defesas e as posições do governo vigente. Então, isso que na verdade, quando você diz que é velada essa mordaça, ela é velada por um sistema de coisas, né? Em que num país e numa sociedade talvez desenvolvida e com total isenção e liberdade, independentemente de você ter uma posição favorável da situação ou da oposição, as coisas aconteçam naturalmente, enfim. Agora, o problema que acontece, ele se reflete em outros âmbitos também, que aí você vai chegar no sistema político, que tem que mudar, reforma política, porque o jeito que tá favorece as barganhas, o toma lá da cá. Então é um conjunto de coisas que nos coloca na situação em que estamos hoje. Agora, quem vê essa pessoa doce falando aqui, né, comentando e tal... Eu sou uma pessoa doce. Eu sou incisiva quando eu preciso ser incisiva, né? Não acredita muito, né? Será que é a Raquel que tá ali falando? Sou eu mesma. Sei não, às vezes eu queria perguntar pros teus filhos, viu, Raquel? Eu não sei como é que é em casa. Eu costumo dizer, Ellen, que eu acho que a maior responsabilidade de um ser humano é com seus filhos, né? Quando eu engravidei, eu disse, meu Deus, eu quero que eles sejam cidadãos de bem. Eu não pensava que queria ser menino, que fosse menino, que fosse menina, que fosse assim, um assado. Não, eu pedi assim a Deus, eu quero que sejam cidadãos de bem, que façam a diferença no mundo. Eu acho que é para isso que a gente põe um filho no mundo, porque a gente tem esperança no futuro. Tem um ditado que diz assim, cada criança que nasce é a certeza de que Deus ainda acredita na humanidade. Então, eu acho que ter filhos é uma missão muito digna, muito importante. E eu quero construir nos meus filhos o cidadão que eu gostaria de encontrar nas ruas. Eu quero que eles sejam exemplos, espelhos, né, de virtudes que eu gostaria de encontrar nos meus concidadãos. Enfim, e aí, então, eu costumo ser muito dura com os meus filhos, né? Eu sou muito dura. Uma generala. Eu sou a generala. Eu digo isso, Edgar. Eu falo assim, eu sou para os meus filhos, eu sou ao mesmo tempo a fada madrinha. Imagina a manchete. Sabe? Nas a mídias, mãe mais boba do mundo. Eu sou um dúbio. Eu sou um misto de doçura ao extremo, de amor ao extremo. E também de ordem e de disciplina. E não deve porque ser eu só acho que a com os criança filhos, não. precisa de um pouco de cada coisa. A Raquel tem um jeito de que, manda ali e na às vezes casa. eu pergunto pros meus filhos, falo, mamãe é muito chata? Não, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Se você pudesse trocar sua mãe por uma mãe maravilhosa, que deixasse você fazer tudo o que você queria, te desse todos os brinquedos do mundo, você trocaria? Não, mãe, de jeito nenhum, você é a melhor. Você é muito boa, mãe. Tá bom, Raquel, a gente pede a interatividade dos nossos ouvintes pelo Viber. Hoje, Paulinha trouxe o tema, que é o seguinte. A gente queria que os ouvintes dessem aí, né, a solução para o Brasil, se eles têm alguma dica, você pode depois fazer uma próxima edição. Só com a ajuda de algum dos ouvinte ouvintes aqui, vamos ver. Vamos ouvir. Bom dia, galera do Morning, aqui é Leandro de Taubaté. Eu acho que uma solução hoje para o Brasil é mudar o nosso sistema político para parlamentarismo e, se não for bem, dissolve o Congresso, entendeu? Acabar com essa corja de sem vergonha que tem em Brasília lá, limpar aquele lugar. Mas acho que o parlamentarismo cairia bem nessa questão nossa aí. Não sei, não tenho certeza disso, mas acho que seria um teste bom. E aí, o primeiro-ministro seria quem? Eduardo Cunha? E aí, fazendo o galera quê? da Jovem Pan, Ricardo de São Paulo. Para mim, a solução para o Brasil é prender todos esses corruptos e começar uma nova história. Chega de impunidade. Bom dia, Morning Show. Luiz de Apucarana. A solução para o Brasil? Simples. Não votem mais
em ninguém desses que estão lá. Aí perpetua os que Ninguém. Não estão lá. troquem mais seus votos por pratos de comidas ou benefícios ridículos. Votem em gente séria, por favor. O Brasil precisa disso. Eu quero votar nesse ouvinte aí. Que falou. Ele vai se Eu concordo candidatar. em gênero, número e grau. Com o que Então ele falou. tem chance de ganhar o kit do Morning Show no final do programa. Política não pode ser, cargo político não pode ser capitania hereditária, né? Passa de pai pra filho, o cara não sai, não larga o trono, não larga o osso, sabe? Teve a oportunidade de fazer alguma coisa pelo país, pela cidade, pelo estado, fez, não fez, vai embora, dá vez a outra. E incrível que como a gente também não tem maturidade, né, de quem chega ali e não dá continuidade às coisas que o governo anterior fez, né? Isso. Ou aí arruma um jeito de mudar de nome, põe um mexe aqui, mexe ali pra justificar que foi algo criado na vigência do seu próprio mandato. Não existe E uma não visão vê de o todo. país, Não vê o todo. Edgar. Eu acho que não existe essa visão de país. Quinta faixa, mais O seu Roberto Acasal aqui no Twitter tá dizendo o seguinte, que ele também, assim como a Raquel, votou no PT e ele diz que o roubo da esperança dói mais do que o desvio de bilhões. Eu acho que é um pouco isso, é uma sensação de Traição, traído, né? De traição, mulher traída, traição. homem traído, né? Traição. A gente votou com esperança, votou com coração, né? Votou com a razão, mas também votou muito com o coração. Eu acho que é isso que dói mais, né? Olha aqui, deixa eu dar o serviço, o lançamento do livro, então acontece o mês que vem, no dia 14. Dia 14, no de Shopping novembro. Pátio Paulista, Paulista, aqui na 13 de maio de 1947, aqui no Paraíso, né, na Praça Oswaldo Cruz, né, que fica o Shopping Paulista, lançamento do livro O Brasil Tem Cura, segundo Raquel Sherazade, o prefácio do professor Marco Antônio Villa. E essa cura passa por cada um de nós. Não adianta esperar pelos políticos em Brasília. A cura começa com a gente. Parece ter um pré-lançamento, não tem? Tem um No pré-lançamento dia Onde vai 4, ser? na minha cidade, João Pessoa, capital da Paraíba, no Manaíra Shopping, Livraria Leitura, às 16 horas. Você achou que ia ser facinho assim, passar pelo Morning Show, bater um papo com essa galera descontraída, à vontade? Aí você passa, assim, pela nossa Metralhadora. Geisel ou Dilma? Olha, diante da atual situação, eu preferia estar na época do Geisel, viu? Gabi Amarantos ou Iron Maiden? Ah, Paulinha, por favor, né? Ah, sem demérito da nossa Gabi Amarantos, que é uma simpatia, representa a música brasileira, mas Iron Maiden, sempre, up the irons. Saia justa agora, hein? Carlos Nascimento ou José Val Peixoto? Gente, peraí, eu tô entre dois amores, vai, por favor. Pode ser os dois, os dois. um triângulo. Os dois, a gente divide muito bem a bancada, admiro os dois colegas, amigos, aprendo todos os dias com eles, postos de sabedoria, de conhecimento. Eu sou uma privilegiada por dividir a bancada com Carlos Nascimento e Joseval Peixoto. Raquel, os direitos humanos são? Muitas vezes um desserviço. E política é? Política é a arte da conciliação pelo bem maior. Sexo, drogas ou rock and roll? Sexo e rock and roll. Drogas eu tô fora. Fama ou credibilidade? Credibilidade sempre. Tapioca ou caviar? Tapioca? Eu sou do Nordeste. A Paraíba ou São Paulo? Ah, Brasil. Raquel por Raquel. Eu sou eminentemente uma cidadã brasileira que ainda tem esperanças nesse país. Não sei se essa cura... Acho que essa cura não é uma cura imediata, não tem um remédio mágico para o Brasil, mas eu ainda tenho fé nesse país e eu acho que a gente não pode perder as esperanças nesse país. E eu sou, além de ser uma cidadã, eu acho que e uma jornalista, eu acho que eu sou muito mais uma mãe. Eu me vejo sempre como uma grande mãe. Esse é o meu principal papel. Passou com louvor aqui pela metralhadora. Agora, eu tenho uma curiosidade. A Raquel é, talvez, vamos colocar lá das 5 pessoas que têm acesso irrestrito a Silvio Santos.
Você sabe que são Olha, poucos Tem, que tem tem isso. isso. Ela tem o telefone do Batman direto com o homem. prestígio alheio. Não é a Vai Raquel- vendo, vai, não, escuta não só, vou- eu não vou escuta pedir só. emprego no SBT. Não vou. Ela já está bem acompanhada pelo Nascimento, pelo Joseval. Como que é ter acesso irrestrito? O Silvio foi lá, viu o seu vídeo, se encantou, te chamou. sensacional. E a partir de então você tem esse. Zé Armando. Você não fala com um intermediário, você fala direto com o Silvio. Como é falar com o homem? O Silvio como é que eu posso definir o Silvio Santos? Gente, o que mais me admira no Silvio é aquele cidadão comum, aquele homem comum, pé no chão, humilde, simples, acessível, um homem justo, um homem voltado para o seu trabalho, para sua família, um homem que eu passei a admirar cada vez mais desde que eu cheguei aqui em São Paulo, desde que eu passei a trabalhar no SBT aqui em São Paulo. Então, o que dizer desse grande homem? Eu sou eternamente grata Mas ao você pode Silvio bater lá na Santos. porta dele e falar: Silvio, eu preciso falar com você. Eu acho que se eu precisar, eu bato ele. Eu acho que ele me atende sim. Ele é muito generoso. Ó, que no camarim ali dele, na sala dele, Edgar, sempre fica um segurança ali. Não é todo mundo que pode bater nessa porta. Raquel, obrigado, viu? Obrigada, Edgar. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui, viu? Valeu, obrigado a você Até mais, pela Raquel. presença. Agora, vamos em frente ao Morning Show rolando. 10 horas e 57 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.